Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5 em diante. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho. À noite lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte de seus inimigos, mas discernimento para ministrar justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos seus decretos e aos meus mandamentos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir, voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a corte. E Salomão fez como o pai dele, Davi, tinha falado para ele. Ele pediu discernimento para governar, um coração cheio de discernimento, capaz de distinguir entre o bem e o mal. E Deus atendeu o pedido de Salomão e ele se agradou do pedido de Salomão, porque Salomão não pediu coisas para ele próprio, em benefício próprio. Ele pediu sabedoria para governar, discernimento, saber distinguir entre o bem e o mal. Quando uma pessoa ela pede discernimento para Deus, para distinguir entre o bem e o mal, ela está alicerçando a casa dela, a vida dela, com justiça. Ela está alicerçando a vida dela na rocha, porque Deus é justiça, é amor, e Ele se agrada do que é certo. E tudo que Salomão queria era saber discernir, distinguir entre o bem e o mal, para saber governar bem. Como que uma pessoa ela cuida bem do que Deus lhe deu? Sabendo distinguir, pedindo a Deus que coloque pessoas boas no seu caminho, tire as pessoas ruins e que ela tenha sabedoria para tomar decisões e que não deixe que os outros decidam a vida dela. Porque se ele tivesse entregue o governo dele para outras pessoas decidirem por ele,
ele teria tomado decisões erradas, ele poderia ter tomado várias decisões erradas, mas Salomão ele ficou famoso pela sabedoria que Deus deu para Salomão. É um grande desafio quando uma pessoa ela sobe de nível, sobe de cargo, ou ela tem problemas na família para resolver, e na vida para todos nós temos grandes desafios. Só que quando pedimos, conversamos com Deus, apresentamos os nossos problemas para Deus e pedimos para que a decisão seja assertiva, assim é feito, porque Deus não abandona os seus filhos e Ele se agrada quando um filho o procura para resolver os problemas dele. Significa, a pessoa sabe da sua pequenez, nós sabemos que somos pequenos diante da grandiosidade de Deus e precisamos dele. Precisamos principalmente dos dons, do discernimento, do Espírito Santo de Deus, que é o principal em nossas vidas, para conversar, para falar, para discernir o que é certo e o que é errado e para tomar decisões assertivas. Porque quando uma pessoa ela coloca sua dependência em Deus e não no que ela pensa, no que ela acha, tem tanto achismo hoje em dia, tantas pessoas que acham, tantas pessoas passando informações erradas para outras pessoas, tantos jovens sendo enganados na internet e até adultos mesmo. Tem pessoas que vão para a internet para enganar, para prometer coisas que não são verdades e para mostrar coisas que não são de verdade, vidas de verdade. Às vezes a pessoa passa por momentos dificílimos, mas ela está alicerçada em Deus e ela toma as decisões certas e ela vai seguindo o caminho, tendo vitórias, assim como foi na vida de Salomão. Salomão não esqueceu o que o pai dele falava. Para ele governar aquele grande povo que, como ele falou para Deus em sonho, ele não tinha nem como contar aquele povo. Para um jovem inexperiente como Salomão, foi um grande milagre na vida dele e foi uma grande bênção ele pedir para Deus, porque Deus fala conosco em sonhos, fala conosco através de pessoas que são enviadas por Deus para falar. Às vezes uma pessoa ela ora pedindo algo e de repente Deus usa alguém para falar com ela, mas temos que ter muito cuidado, porque tem muita enganação, muita enrolação, muitas pessoas que enganam as outras. Então temos que pedir discernimento para Deus, discernimento espiritual para distinguir, separar, entender quando é do bem e quando é do mal. E as decisões. Quantas pessoas já perderam muitas coisas por causa de decisões erradas, por causa de precipitação, de maus conselhos e pessoas más. E quem são os conselheiros geralmente? Aqueles que vivem próximos. Geralmente são as pessoas próximas. Então ore a Deus quando você for pedir um conselho para alguém, que seja da parte de Deus, que venha de Deus, que a pessoa que vai te aconselhar, que as decisões que você vai tomar e que Deus te dê entendimento em tudo que você for fazer, em tudo, no teu trabalho, no dia a dia, no que é justo, no que é certo, no que agrada a Deus, porque Deus falou para Salomão: também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama,
de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Deus não falou que ia dar tudo para ele de mão beijada. Ele colocou a vontade dele. E é assim que ele faz conosco. Ele não dá de qualquer jeito. Você vai receber, de qualquer forma você vai receber. Deus, ele é um Deus justo e ele gosta das coisas certas. Ele fala, se você andar nos meus caminhos, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Nós temos que entender que temos que ser obedientes a Deus. Não adianta eu querer algo, querer fazer do meu jeito e ficar desagradando a Deus, porque aquilo que eu peço para Deus, eu posso até ganhar, mas temos que ter muito cuidado, porque Deus, ele vê tudo, né? Ninguém se esconde de Deus. Então eu tenho que fazer o possível. Deus sabe que somos pecadores. Quando ele te chama para fazer algo, entregar algo para você fazer, ele já sabia dos dias que você não estaria bem para fazer, dos dias que você está bem para fazer, para realizar a vontade dele, para cumprir com aquilo que ele te entregou, mas ele sabe de todas as coisas e ele chama seus filhos e ele entrega para cada um com muito amor, como ele entregou para Salomão o reino do pai de Salomão. Só que ele colocou as imposições. Se você me obedecer, se você andar em meus caminhos, porque Deus não se agrada de negligência, de omissão. Eu vejo coisas que eu preciso fazer que não sou obrigada, mas eu deveria tomar uma atitude para ajudar alguém, para não ser omissa. Então, eu tenho que tomar atitude, eu tenho que fazer algo. Se você tem algo para você fazer, que Deus toca no seu coração para você fazer, faça. Faça sempre o bem sem olhar quem. Não olhe para quem que você está fazendo bem e nem faça o bem esperando algo da outra pessoa. Você precisa fazer a vontade de Deus, porque em tudo, em todos os lugares na Bíblia tem obediência, cumprir os mandamentos de Deus, buscar a Deus sobre todas as coisas, amar seu próximo como a si mesmo, que faz parte dos mandamentos da lei de Deus. Honra pai e mãe, não importa o erro do pai ou da mãe, não importa. Temos que honrar os nossos pais e temos que cuidar de tudo que Deus nos deu. Se der algo errado, se alguém da família faz algo errado, o importante é que você esteja com a sua consciência tranquila, que você faça a sua parte, porque cada um de nós vamos prestar contas para Deus. Sou eu com Deus, é você com Deus. Não eu pelos outros, mas sim eu pelos meus atos. Eu que tenho que prestar contas a Deus. Então eu tenho que viver pedindo a Deus misericórdia, perdão dos meus pecados todos os dias. Tenho uma gratidão imensa por ser filha, por você ser filho, filha amada do Todo-Poderoso, do nosso Pai. Agradecer pela vida e agradecer pelas transformações. Salomão era um simples filho de rei. Simples que eu falo, ele era um príncipe, mas era filho do rei. Ele não era o rei. E ele era um jovem inexperiente.
E olha a transformação que Deus fez na vida dele, através dos conselhos do pai dele. Preste atenção na vida de quem leva uma vida correta, uma vida boa, uma vida que honra as coisas de Deus. Não importa se é da sua família, se não é da sua família. A admiração é uma coisa muito boa, escutar e ver pessoas que lutam pelo que acreditam, que é certo, que é justo, que é puro. Quando você vê pessoas, famílias do bem, sua família, a sua vida, sempre lute pelo lado certo, sempre faça a coisa certa, porque Deus ele faz a transformação. Não importa classe social, não importa cor, raça, tamanho, idade. Ele poderia ter pego o filho mais velho de Davi, mas ele não pegou. Deus não escolheu o filho mais velho de Davi. Deus escolheu Salomão. Olha, na vida de Davi também foi o mais novo. Então, é aquela pessoa que tem um coração que é humilde, um coração bom. Isso não quer dizer classe social. Ele transforma a vida da pessoa. Tem tantas pessoas boas ainda no mundo que Deus vai transformando e as pessoas às vezes não dão nada por aquela pessoa e de repente é aquela pessoa que vai cumprir com o propósito e que muda toda a situação dela, não só dela, mas como de toda a sua família, pela humildade, pelo bom coração e pelos pedidos que faz a Deus. Você entregaria uma grande obra sua, algo muito precioso para você, nas mãos de uma pessoa arrogante, nas mãos de uma pessoa soberba, de uma pessoa egoísta? Claro que não. Você vai entregar algo seu que é precioso para aquela pessoa cuidar nas mãos de pessoas confiáveis, de pessoas que você vê que merece sua confiança. É pela conduta, é pelo coração bom, pela justiça. Quando pessoas que estão em grandes cargos, eles tomam as decisões certas, eles agem com justiça, seja em empresas, seja na justiça do judiciário, seja em qualquer repartição. Mas quando uma pessoa que trabalha, que tem um cargo alto e ela toma uma decisão justa, ela beneficia muitas pessoas. Mas quando ela é uma pessoa injusta e ela está num cargo alto, ela prejudica a vida de milhares de pessoas. Porque uma decisão errada, para quem tem um cargo alto, pode afetar a vida de muitas pessoas. Imagine, um rei, ele poderia fazer uma guerra contra outro país, tomar uma decisão errada e milhares de pessoas serem mortas. Olha o que está acontecendo no nosso mundo. Quanta injustiça social. Um homem só toma uma decisão e um país inteiro entra em guerra. E o outro país fica subjugado por causa daquela decisão de um só. Muitos inocentes pagam. Então, vamos pedir a Deus discernimento, sabedoria, para a gente distinguir e pedir a Deus para que a gente entenda como separar, como distinguir entre o bem e o mal, e que Deus nos livre das ciladas do inimigo, que abra os nossos caminhos, que nos proteja e que coloque-nos em lugares altos, em lugares de destaque, mas não para nosso bel prazer, mas sim para ajudar pessoas, sim para ajudar a quem precisa, porque é para isso que viemos, para ajudarmos uns aos outros. Jesus, ele veio para servir ao seu povo, e ele é o Rei dos Reis, e ele veio para servir,
por que não a nossa vida não entregarmos a Deus para servirmos ao próximo? Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje, eu te louvo e te bendigo. Pai, nos ajuda, Pai, a distinguir entre o bem e o mal. Dai-nos discernimento, Pai, e nos ensina, Pai, em tudo agir com justiça e que as nossas decisões sejam assertivas. E nós te pedimos, Pai, por todos aqueles, eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, por todos aqueles que estão em hospitais, pedindo a misericórdia para sair de uma UTI, famílias orando, famílias chorando. Pai, em nome de Jesus, socorre todo aquele que está desesperado. Entra nos hospitais, cura, Pai, da enfermidade mais leve à enfermidade mais grave, em nome do Senhor Jesus. Entra nos lares, Pai, tira tudo que não é teu, queima toda maldade humana e espiritual, em nome do Senhor Jesus. Pai, dai-nos discernimento, paciência e queima, Espírito Santo de Deus, toda palavra de maldição lançada na vida dos teus filhos e filhas, em nome do Senhor Jesus. Abre os caminhos do teu povo, Pai, e dai-nos sabedoria, dai-nos a tua paz. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro e eu te peço, Pai, envia teus anjos poderosos e protege, Senhor, os teus filhos e filhas, cada membro das nossas famílias e nossos lares, trabalhos, sonhos, projetos, e que o teu propósito, Pai, se cumpra em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus.